Você já se perguntou como a Mongólia, espremida entre duas potências como China e Rússia, tenta se aproximar dos Estados Unidos? Hoje vamos explorar essa estratégia intrigante e descobrir se essa aliança trouxe mais ganhos ou perdas para o país. Fique até o final, porque essa história tem reviravoltas surpreendentes. Por que a Mongólia sempre quer se aproximar dos Estados Unidos? De acordo com o site Observer, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma viagem pela Ásia e o último país que visitou foi a Mongólia. O presidente da Mongólia disse a Blinken que os Estados Unidos são o terceiro vizinho da Mongólia, e fortalecer as relações com os Estados Unidos é uma grande prioridade para a diplomacia do país. Geograficamente, a Mongólia só tem dois vizinhos, China e Rússia. Os Estados Unidos estão a mais de 10 mil quilômetros de distância. Então, por que eles são considerados o terceiro vizinho da Mongólia? Hoje, vou compartilhar com vocês como é a Mongólia atualmente. A Mongólia possui uma área de 1,56 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho da província de Xinjiang, na China, mas tem apenas 3,4 milhões de habitantes, espalhados em vastas áreas onde muitas vezes não se vê ninguém. Com baixa população, a economia da Mongólia também não se desenvolve muito. Em 2023, o PIB foi de cerca de 20,5 bilhões de dólares, equivalente a 147,2 bilhões de yuans. Para comparar, a província chinesa da Mongólia Interior, sozinha, teve um PIB de quase 2,5 trilhões de yuans em 2023. Mas por que a Mongólia, apesar da distância, procura se aproximar dos Estados Unidos? Isso tem relação com sua história. Desde o século XVII, a Mongólia foi governada pela dinastia Qing por quase 300 anos. Em 1946, com influência soviética, a Mongólia se tornou independente e o primeiro país socialista da Ásia. Durante o período soviético, a Mongólia dependia da ajuda da URSS, sem chance de desenvolver sua própria economia. No final do período soviético, com a economia soviética em queda, a Mongólia teve que procurar alternativas, o que levou o país a se tornar o primeiro na Ásia a abandonar o socialismo. Nos anos 1980, ainda antes da queda da União Soviética, a Mongólia já havia feito contato com os Estados Unidos. Quando a URSS colapsou, a Mongólia se voltou completamente aos Estados Unidos. Desde então, os Estados Unidos têm tentado fortalecer essa relação para usar a posição geográfica da Mongólia como possível forma de pressão sobre a China e a Rússia. Em 2005, George W. Bush foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Mongólia, seguido por Hillary Clinton e Donald Trump, que reforçaram o conceito dos Estados Unidos como o terceiro vizinho da Mongólia. Apesar da proximidade diplomática com os Estados Unidos, a Mongólia não experimentou crescimento econômico significativo por isso. Em vez de benefícios, os Estados Unidos lucraram mais com a relação. Em 2020, o comércio entre Estados Unidos e Mongólia foi de 129 milhões de dólares, com a maior parte representando produtos americanos sendo vendidos para a Mongólia, gerando lucros para os Estados Unidos. Entretanto, ao adotar políticas pró-Ocidente, a Mongólia atraiu a atenção do setor de entretenimento da Coreia do Sul. Investimentos sul-coreanos começaram a fluir, trazendo uma avalanche de cultura pop e produtos de entretenimento coreanos. A moda coreana passou a influenciar o estilo de vida e a aparência dos jovens da Mongólia, com muitos estudantes mongóis querendo estudar na Coreia do Sul. Esse fascínio pela cultura coreana se intensificou a ponto de surgirem serviços voltados para turistas coreanos, em particular para homens, como bares e KTVS. Esse setor de entretenimento tem apoio implícito do governo da Mongólia, pois gera alguma renda em moeda estrangeira. Entretanto, além de transformarem o país em um destino para turismo de entretenimento, a relação com o Ocidente não trouxe vantagens econômicas substanciais. Em 2020, a China ainda representava mais de 83% das exportações mongóis, com comércio bilateral superior a 13,6 bilhões de dólares. A Mongólia também depende da Rússia para o fornecimento de energia. Assim, apesar da retórica diplomática do terceiro vizinho, a Mongólia continua economicamente dependente da China e da Rússia. A tentativa de abraçar o Ocidente mostra-se uma estratégia incerta, que pode trazer mais perdas do que ganhos. Agora que você conhece os bastidores da relação da Mongólia com os Estados Unidos e os impactos inesperados dessa aliança, me conta nos comentários. Você acha que esse caminho é sustentável para a Mongólia? Deixe seu like, inscreva-se para mais conteúdos intrigantes como esse, e compartilhe com quem também vai gostar de saber essas curiosidades geopolíticas. Até o próximo vídeo!